Oi, gente, então na aula de hoje a gente vai estudar soma dos n primeiros termos de uma PA. Para a gente começar então o estudo da soma dos termos de uma PA, a gente tem aqui uma situação problema. Em certa indústria, uma máquina produz no primeiro minuto de funcionamento 20 peças. E à medida que vai aquecendo, produz por minuto 5 peças a mais que no minuto anterior, até chegar à sua capacidade máxima de produção após 6 minutos. Determine a produção dessa máquina nos 6 primeiros minutos de funcionamento. Bom, para a gente determinar, então, a produção dessa máquina nos 6 primeiros minutos, a gente vai ter que escrever essa sequência numérica de minuto em minuto. Então, está dizendo no primeiro minuto que a máquina produz 20 peças. Então, esse é o nosso primeiro termo, nosso A1. E diz também aqui que à medida que ela vai aquecendo, produz por minuto 5 peças a mais que no minuto anterior. Então, no segundo minuto, vão ser 5 a mais, então 25. No terceiro, então vão ser 30. No quarto, 35. No quinto, 40. E no sexto minuto, então, 45 peças. Então, a gente escreveu, né, a sequência numérica que representa, então, a produção dessa máquina nos 6 primeiros minutos de funcionamento. Notamos que a quantidade de peças produzidas de minuto em minuto forma uma PA de razão 5. Por que razão 5? Porque está dizendo na questão que à medida que ela vai aquecendo, ela produz por minuto 5 peças a mais. Então, do primeiro para o segundo minuto, produz 5 a mais. Do segundo para o terceiro, 5 a mais. Então, vai aumentando a produção de 5 em 5, né? Podemos saber a quantidade total de peças produzidas durante os 6 primeiros minutos efetuando o seguinte cálculo. Bom, como é que a gente vai calcular o total de peças que essa máquina produziu nesses 6 primeiros minutos? Quando a gente fala em total sempre nos remete a uma soma. Então, se a gente quer saber o total de peças, então a gente vai somar as peças que são produzidas nesses 6 minutos. Então, a gente vai fazer 20 mais 25, mais 30, mais 35, mais 40, mais 45. Somando isso, a gente vai obter, então, 195. 195, então, são o total de peças produzidas nesses 6 primeiros minutos. Dessa forma, então, a gente obtém a soma dos termos de uma PA. Então, o 195 é a soma dos termos da nossa PA. Aqui, então, a gente fez somando termo por termo. Foi bem tranquilo de fazer, porque a gente só tem 6 termos, tá? Então, é bem tranquilo da gente fazer. Mas se a gente tiver mais termos, por exemplo, se tivesse uma PA com 50 termos, seria muito trabalhoso ficar somando termo por termo. Então, a gente pode recorrer a uma fórmula, tá? Então, é possível obter esse mesmo resultado generalizando a soma dos termos da PA usando uma fórmula. A fórmula será especialmente útil quando forem muitos os termos a serem somados, como eu disse anteriormente. Então, se tiver 50 termos para somar, então ficar somando termo por termo, 50 termos, vai ser difícil, vai ser trabalhoso. Então, nesses casos, né, é mais fácil usar a fórmula. A fórmula, então, é a seguinte: Sn igual a 1 mais a n vezes n, dividido por 2. Nessa fórmula, então, o Sn significa a soma dos termos. O n, o número de termos. O A1, o primeiro termo. E o An, o último termo. No próximo vídeo, então, a gente vai fazer alguns exemplos aplicando esse conceito de soma e a nossa fórmula de soma dos termos.